tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a estrutura sintática de uma sentença como essa aí, ó. Chegaram 2 horas. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade para fazer a análise de uma sentença como essa, porque elas estão viciadas num modelo de análise sintática que considera que o sujeito é quem pratica a ação do verbo. Às vezes elas estão muito habituadas a encontrar o sujeito antes do verbo, certo? Muitas vezes elas não seguem o passo a passo necessário para identificar também os elementos sintáticos da sentença. Então, para fazer a análise do período simples, você precisa entender que sintaxe é o estudo da estrutura. Qualquer estrutura tem elementos basilares e elementos que se colocam, acima dessa base, quer dizer, se sustentam nessa base. Como é que a gente vai entender essa estrutura da sintaxe? A sintaxe do período simples se divide em termos essenciais, integrantes e acessórios. Você já deve saber disso. Preste atenção, os elementos não recebem esses nomes gratuitamente. Um elemento que é essencial é o elemento que se coloca como fundamento, como base de uma estrutura sintática. Os elementos integrantes, eles tornam uma sentença íntegra, completa, ou seja, eles atuam no sentido de completar a sentença. E os elementos acessórios, como o próprio nome já diz, eles estruturalmente têm um caráter menos relevante. Eles são acessórios. Então, você jamais, sintaticamente, deverá procurar numa sentença um elemento acessório antes de achar um elemento essencial. Sempre você seguirá esse passo a passo, porque se você pular essas etapas, a sua chance de erro na análise sintática do período simples vai ser bastante grande. Então, para que você não erre mais, vem aqui comigo e vamos analisar aqui, ó. Chegaram 2 horas. Não é uma sentença típica, é uma sentença relativamente atípica, porque você sabe que normalmente eu diria chegaram às 2 horas no exemplo mais corriqueiro. Mas aqui nossa sentença não é chegaram às 2 horas, é chegaram 2 horas. Bom, quem é o verbo dessa sentença? Vamos ver? O verbo dessa sentença é chegar. Primeira coisa que você vai procurar em uma sentença para fazer a análise sintática do período simples é o verbo. Certo? Porque não existe oração sem verbo. Então, ele é o elemento mais fundamental de todos. Segundo elemento, que é um termo essencial da oração, será o nosso sujeito. Então, eu preciso, depois de achar o verbo, anote isso e não pule esse passo a passo. Depois de achar o verbo de uma sentença, a gente vai sair em busca do sujeito. E quem é o sujeito da sentença? O sujeito é quem pratica a ação? Não necessariamente. O sujeito, ele vai, evidentemente, em muitos casos, praticar ação. Eu não quero que você ache que o sujeito não pratica ação nunca. Não, o sujeito, na maior parte dos casos, realmente pratica ação. Também ele vem muitas vezes antes do verbo, que não quer dizer que venha sempre. O que, então, que vai definir para você aquilo que você vai chamar de sujeito? Sujeito é uma estrutura nominal, portanto, de base substantiva, que é um termo essencial, não mantém relação de subordinação com o verbo, ou seja, não é um elemento subordinado na sentença, certo? E, no mais das vezes, determina a concordância verbal. Então, é o sujeito quem manda na concordância do verbo, certo? Bom, entendendo isso, você vai sair na sentença em busca de um elemento que combine com a concordância verbal e influencie nessa concordância verbal, que seja uma estrutura nominal e não subordinada, tá? Bom, você também deve saber que a preposição é um elemento por excelência subordinador na língua portuguesa. Isso significa que o nosso sujeito, que não pode ser uma estrutura subordinada, jamais estará sendo introduzido por uma preposição, certo? Ele não será precedido de preposição. Por quê? Porque a preposição marca um processo de subordinação e o sujeito é uma estrutura nominal que não se coloca em um processo de subordinação em relação ao verbo. Bom, nessa sentença, identificado o nosso verbo, há uma estrutura nominal com essas características? Então, é uma estrutura nominal 2 horas? Por que é uma estrutura nominal 2 horas? Porque esse núcleo dessa estrutura é o substantivo horas.
Se uma estrutura tem por núcleo um substantivo, ela é uma estrutura nominal apta à condição de sujeito. Essa estrutura mantém uma relação de concordância com o nosso verbo? Mantém uma relação de concordância com o nosso verbo, porque essa estrutura é uma estrutura plural e o nosso verbo também está no plural. Essa estrutura tem algum elemento que a subordine? Não, porque ela não é introduzida por nenhuma preposição. 2 horas é uma estrutura nominal que não tem nenhuma preposição ali na sua frente, dando a ela um caráter subordinado. Portanto, a estrutura 2 horas tem todos os elementos necessários para que eu a identifique como sujeito da sentença. Chegaram 2 horas significa que 2 horas chegaram. Não é uma frase normal. Nós normalmente, né, dizemos, no interior se diz muito, né? Deram 2 horas. Soaram 2 horas. Bateram 2 horas. É a mesma coisa que chegaram 2 horas. 2 horas chegaram, certo? 2 horas se configura, portanto, como sujeito nessa sentença. Então, ó, o verbo chegaram, o sujeito 2 horas. Analisei a sentença toda. Muito diferente seria se eu tivesse chegaram às 2 horas. Por que seria diferente? Eu achei o verbo. O que aconteceu com a estrutura 2 horas? Ela passou a ser uma estrutura subordinada. Por quê? Porque quando eu tenho ali o as marca a existência de uma preposição a e do artigo as que antecede o substantivo horas, certo? Então, quando eu tenho as 2 horas, a existência dessa preposição tira dessa estrutura a possibilidade dela ser o sujeito da sentença, certo? Então, vejam bem, 2 horas, estando numa condição subordinada, já não tem mais os atributos suficientes para ser sujeito, porque o sujeito é uma estrutura não subordinada, então não serve mais. Ora, quem será o sujeito dessa sentença, então? Vejam que eu não tenho nenhuma estrutura nominal para ser o sujeito e eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural. Verbos na terceira pessoa do plural, sem elementos que ocupem sintaticamente essa casa do sujeito, indicam pra gente um sujeito indeterminado. Ah, então quem é o meu verbo? Chegaram. Quem é o meu sujeito? Já achei? Achei. É um sujeito indeterminado. Então, eu vou ver a transitividade do meu verbo. Quem chega, chega. Chegar é um verbo intransitivo. Ótimo, verbos intransitivos não pedem complemento. Perfeito. O que eu posso achar agora? Eu posso achar agora os termos acessórios que são adjuntos. Então, já que eu achei o verbo, já que eu identifiquei a presença de um sujeito indeterminado, eu posso, então, chegar lá a um adjunto adverbial às 2 horas, porque nesse caso eu estou classificando aquele elemento como um termo acessório. Eu só chego a elementos acessórios depois que eu encontro os elementos basilares. Você está me entendendo? Caso semelhante acontece quando a gente diz assim, né? Chegou a noite. Chegou a noite com crase, alguém chegou à noite. Não foi a noite que chegou, porque estando marcada pelo sinal indicativo de crase, ela tem uma preposição ali, ela se encontra numa condição subordinada e não pode ser sujeito. Agora, se eu digo chegou a noite sem marcar esse a noite com crase, a noite é o sujeito. Estando posposto ao verbo, isso não faz com que ele não seja sujeito. Ou seja, eu tenho um sujeito que significa a noite chegou, só que ele está posposto ao verbo. A ocorrência do sinal indicativo de crase vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque ela vai tirar dessa estrutura nominal a condição de ser uma estrutura nominal não subordinada, o que é fundamental para que eu identifique como sujeito. Entendeu? Então fica com a gente, tá? E olha só, domingo tem mais vídeo. Beijo!